nós vamos testar você um pouquinho. Vamos ver se você se preparou legal. Eu estou na torcida aí por você, tá bom? Vamos começar então. Bem, quando a gente fala em progressão geométrica, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de uma lei chamada Lei de Malthus, que falava sobre um modelo econômico, que ele comentava assim: enquanto as reservas de alimento no mundo crescem em progressão aritmética, nós temos uma população crescendo em PG, ou em progressão geométrica, como queira. Esse crescimento em progressão geométrica tem um significado interessante. É um crescimento exponencial, é um crescimento muito acentuado no decorrer do tempo. O que eu queria mostrar para você é uma situação, um exemplo particular, e a partir desse a gente desenvolve uma parte teórica. O que eu queria te mostrar? Imagine a seguinte situação. Primeiro, observe. Imagine que você tenha aqui uma tira, e essa tira você resolva dividir em 3 partes iguais e retira a parte central. E esse procedimento continua indefinidamente. A ideia é a seguinte: mostrar intuitivamente o que a álgebra vai demonstrar para você. Observe nessa tela, quer ver? Você parte de um segmento ou de uma tira, e essa tira você divide em 3 partes iguais. Note que essa parte central, a parte em branco, vamos fazer de conta, eu retirei. Vou reproduzir isso aqui. No segundo momento, eu pego as 2 partes que sobraram e divido em 3 partes iguais cada uma desses segmentos ou dessas tiras. Novamente, divido em 3 partes, retiro a parte central. Esses 4 pedacinhos, por sua vez, divido novamente em 3 partes iguais e retiro a parte central. Repito isso, esse procedimento vai continuar indefinidamente. Ora, se nós chamarmos de L o comprimento da tira inicial, L sobre 3 é a tira que eu retirei no primeiro movimento. No segundo movimento, notem, eu tenho L sobre 9, então eu tirei L sobre 9 à tua esquerda, na tela, e L sobre 9 à tua direita. Portanto, nessa segunda passagem, eu tirei 2L sobre 9. Na terceira, L sobre 27, lembra? 1/3, né? 1/3 de L sobre 9, L sobre 27. Quantas tiras eu tirei? Retirei aqui nessa passagem 4L sobre 27. Pois bem, qual o limite da soma dos comprimentos dos segmentos retirados? Isto é, algebricamente, eu iria traduzir isso para você por L sobre 3, mais 2L sobre 9, mais 4L sobre 27, mais reticências. Quanto que tende a ser isso? Ora, pessoal, na verdade é o seguinte: você está diante de uma progressão geométrica. L sobre 3, 2L sobre 9, 4L sobre 27 e uma PG decrescente. Porque à medida que você avança, cada termo está tendendo a ficar cada vez menor. Em outras palavras, o segmento tende a se aproximar de zero. Quando a gente tem uma situação dessa, a gente diz assim: nós vamos calcular a soma, nós vamos calcular uma tendência. Na matemática, a gente pode dizer que isso aí é o limite da soma dos termos de uma PG. Ora, como é que nós poderíamos calcular esse limite? Primeiro eu vou ter que compreender um pouquinho o que vem a ser uma PG, o que vem a ser a soma dos termos de uma PG e ainda o limite da soma. Então eu vou voltar naquele problema original, porém, antes eu preciso comentar alguma parte teórica. Veja, a parte teórica ela é fundamental. Eu não poderia chegar aqui para você simplesmente e jogar uma expressão matemática. Vou ser obrigado a explicar essa expressão, eu preciso compreender. Mesmo que eu tenha intuitivamente uma ideia de qual é a tendência da soma dos comprimentos jogado fora, eu preciso sentir um pouco mais de segurança. É aí que entra a parte teórica, é aí que entra a soma dos termos da PG e o limite da soma dos termos da PG, certo? Voltando então na tela, veja, o que eu quero calcular é aquela soma, o limite daquela soma. Observe na próxima tela que quando a gente está diante de uma progressão geométrica, seus termos eles podem ser representados por A1, A2, A3, reticências AN. Note uma coisa aqui, inicialmente eu vou fazer o seguinte: esta PG que eu coloquei na tela para você, ela é uma PG limitada, ela tem N termos.
E mais um detalhe, eu preciso que você lembre de um fato. Quando você está calculando a soma dos termos de uma PG, primeiro compreenda o que é uma PG. Cada termo a partir do segundo é o seu antecedente, vezes uma constante. A constante representamos por quê, a razão da PG, tá? A razão da progressão geométrica. Então, você vai ver agora na tela uma dedução comigo. Acompanhe. Sn é a soma dos n termos dessa PG. Então, nós temos aqui a primeira linha. Nessa primeira linha, eu tenho A1 mais A2 mais A3 reticências mais a n menos 1 mais a n. Quando a gente tem uma igualdade matemática, essa igualdade permanece verdadeira se por acaso somarmos, subtrairmos, multiplicarmos, dividirmos membro a membro por uma mesma constante. Quando a gente estiver dividindo, é claro, não podemos dividir por uma constante nula. Nesse caso, em particular, eu vou multiplicar os dois membros da igualdade pela razão da PG. Então, o primeiro membro, na terceira linha, fica a razão vezes a soma, igual. Usando a propriedade distributiva no segundo membro, ficamos com o primeiro termo vezes a razão, somado com o segundo vezes a razão, com o terceiro vezes a razão, e assim por diante, o último termo vezes a razão. Primeiro membro, reescrevemos, estamos na quarta linha. Agora, notem, quando você pega o primeiro termo de uma PG e multiplica pela razão, resulta o segundo termo. O segundo vezes a razão resulta o terceiro, que está representado aqui por A3. O A3 vezes Q resulta o A4, quarto termo da PG. O penúltimo termo dessa PG vezes a razão resulta o último. E repetimos a última expressão. Aqui é importante só lembrar o seguinte: um termo vezes a razão gera o próximo termo da PG. Essa é a definição, né? Como é que se caracteriza uma PG? Uma PG é caracterizada da seguinte maneira: um termo vezes uma constante gera o próximo termo, e assim por diante, tá? Vamos voltar. No primeiro membro você tem a razão vezes a soma dos termos. No segundo, notem o que aparece aqui. Temos o A2 mais o A3 mais o A4, reticências, mais o AN. Ora, se você pensar bem, você tem aqui no segundo membro, acima dessa chave destacada, você tem quase a soma dos termos da PG. Quase. O que está faltando? Está faltando o primeiro termo. Por isso que eu posso dizer que esse segundo membro, que está acima dessa chave, é a soma de todos os termos menos o primeiro, certo? Mais aqui do lado o AN vezes Q, notem como fica na próxima tela a sentença. Primeiro membro, reescrevo. O segundo membro apareceu a soma dos n termos menos o primeiro, mais o AN vezes o Q. Bem, agora, o único inconveniente aqui é que você precisa isolar o Sn. Na hora que você passa esse Sn para o primeiro membro, ou, se você preferir assim, tiramos Sn dos dois membros da igualdade e colocamos nessa terceira linha o Sn em evidência, nós estamos fatorando o primeiro membro. Ora, o segundo membro fica igual. Isolando o Sn, finalmente nós chegamos numa fórmula que nos permite dizer a soma dos n termos de uma PG é dado por AN, o último termo, vezes a razão, menos o primeiro, divididos pela razão, menos 1. Ora, o que permite a você essa forma? Calcular a soma dos n termos de uma PG. A única coisa que nós temos que excetuar nessa forma é que quando você tiver uma PG de razão 1, quer dizer, uma PG estacionária, que também pode ser chamada de progressão aritmética, essa fórmula não serve. Então, digamos que você tem uma progressão geométrica 7, 7, 7, 7. É uma PG. Na verdade, você não vai precisar dessa forma para calcular a soma dos n termos. Agora, eu convido você a observar uma outra coisa nessa relação. Se você lembrar daquele nosso problema original, nós tínhamos lá o quê? Nós tínhamos uma PG, só que não existia um último termo. Lembra que havia mais e havia reticência? Depois daquele 4L sobre 27, colocamos mais e colocamos reticência. Naquela situação, nós tínhamos infinitos termos. A relação que nós temos aqui nos permite calcular a soma dos n termos. Então, nós vamos fazer uma passagem agora, no mínimo curiosa, que é aí que entra uma ferramenta básica de cálculo chamado limite. É uma tendência.
Então, por isso, muita atenção só nessa parte final, onde nós sairemos da soma dos N termos da PG e partiremos para o cálculo do limite. E aí sim, a gente vai estar em condições de resolver aquele problema inicial, certo? Volto aqui. Nós vamos pegar esta fórmula que nós acabamos de deduzir, essa fórmula, Sn a n vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Nós vamos deduzir o seguinte: quando o número de termos de uma PG tender ao infinito, e além disso, o último termo tender a zero, que era exatamente a nossa situação, nós tínhamos o último termo tendendo a zero e o número de termos tendendo ao infinito. Quando isso acontecer, eu posso fazer de conta, supor, que esse último termo, esse AN, ele é tão desprezível que eu posso dizer assim, ele vale zero. Se ele vale zero, note o que acontece na expressão. O S, não vamos chamar de Sn, vou chamar simplesmente de S. Vou entender que isso é uma soma, ou um limite de uma soma. Vai ficar zero no lugar do AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Ora, o numerador dessa fração fica menos 1, já o seu denominador Q menos 1. Se nós multiplicarmos numerador e denominador por menos 1, o que resulta é S. S igual a A1 sobre 1 menos Q. O que representa essa função, essa expressão? Representa exatamente o limite da soma dos termos que nós estávamos procurando. Então agora, nós poderemos voltar naquela situação. Se nós conhecermos apenas o primeiro termo, lembra que a gente conhecia? O primeiro termo era aquele primeiro pedaço que nós jogamos fora, o L sobre 3. Né? Se nós conhecermos a razão da PG, ora, estamos prontos para calcular o que a gente chama de limite da soma. Vamos calcular? Qual o limite da soma dos comprimentos dos segmentos retirados? Se você observar bem, você tem S, retomando aquela expressão original, né? L sobre 3 mais 2L sobre 9 mais 4L sobre 27. Mas o reticências está indicando infinitos termos. É importante caracterizar, é uma PG em que o número de termos tende a infinito e o último termo tende a zero. Se nós substituirmos naquela fórmula S igual a A1 sobre 1 menos Q, olha o que vai ficar. Em cima, L sobre 3, embaixo, 1 menos 2 terços. Lembra que 2 terços era a razão da PG. Muito bem. Lá em cima, você repete o L sobre 3 e embaixo, 1 inteiro tirando 2 terços, isso resulta 1 terço. Se você agora simplesmente repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso a segunda, o que você obtém? Acompanhe. Você acaba de obter o que a gente chama de limite da soma. A gente acaba de obter o L. Ora, você vai dizer, mas o que é esse L? Esse L não é o comprimento original daquela tira que nós pegamos? Veja, você poderia ter respondido isso intuitivamente. Se você parte de uma tira de comprimento L, divide em 3 partes, tira a parte central, L sobre 3, joga fora. Pega os 2 pedaços que sobraram, L sobre 3 e L sobre 3. Novamente divide em 3 partes. Ficou L sobre 9 cada parte, L sobre 9, joga a parte central. A tendência, você viu na tela, né? Que a tendência é cada vez ficar menos. A tendência é que a soma dos comprimentos dos segmentos jogados fora tende a ser o próprio comprimento original. É isso que eu queria te mostrar. Veja, essas situações, elas são extremamente curiosas. Essas situações acabam utilizando o que a gente chama em matemática de intuição. E, particularmente, existem situações como esta, ou como outras que a gente poderia comentar, principalmente aquelas voltadas à geometria, que a gente poderia associar essa intuição com a álgebra. Esta relação S igual a 1 sobre 1 menos Q é uma relação extremamente importante. Inclusive, eu vou te dar um exemplo, só para aproveitar essa deixa aqui, é um exemplo no mínimo curioso que você certamente já estudou desde a 6ª série, atual 7º ano do ensino fundamental, quando você deve ter visto pela primeira vez uma dízima periódica. Então, muitas vezes a gente se pergunta, na nossa representação decimal,
Você pega uma dízima como, sei lá, vamos pegar 0,3333 infinitas casas. Qual a fração matemática que gera essa dízima periódica? Você vai perceber que bastaria você pegar o algarismo 3, que se repete uma vez, e dividir por 9, 9. Agora, se você pegar 0,72, 72, 72, 72, infinitas casas decimais, qual a fração que vai gerar essa dízima? Eu vou te dizer, 72, a gente chama de dois termos, os dois termos que estão se repetindo, 72 divididos por 99. Aí você vai dizer, mas isso aí é um macetinho, é uma dica, você que se engana. Eu vou dar, nesse exemplo, vou pegar um exemplo apenas. Nesse exemplo, eu vou mostrar de duas formas diferentes como é que você chega a essa mesma conclusão. Acho que vale a pena. Acompanhe comigo. Bom, o exemplo consiste no seguinte. Vamos obter a fração geratriz da dízima periódica. Eu vou dar, a dízima periódica, nesse caso, é 0,41, 41, 41. Pelo que eu te falei antes, né? 0,41, 41, 41, a fração que gera essa dízima é 41 sobre 99. Eu falei para você, olha, isso não é macetinho, isso aí na verdade é uma consequência. Vamos mostrar de duas maneiras então, acompanhe. Eu vou usar um artifício de cálculo. Imagine que esse 0,41, 41, 41 reticências, eu resolvo chamar de x. Ora, o meu problema aqui é eliminar a parte decimal, quer dizer, aquela parte que vem depois da vírgula. E eu consigo fazer isso, já que são dois algarismos que se repetem, fazendo essa vírgula deslocar duas casas para a direita. Mas como é que eu faço isso? Multiplico os dois lados da igualdade pelo número 100. Na hora que eu faço isso, o primeiro membro fica 100x, o segundo 41,41, 41, 41, 41 e assim por diante. Veja, aqui que é o importante, gente. Eu consegui com esse artifício deixar as duas partes decimais das duas expressões iguais. Agora, tendo essas duas partes decimais iguais, meio caminho para fazer desaparecer, certo? Volta à tela, observe. Se eu pegar essas duas igualdades, subtrair a primeira da segunda, ou seja, faço a segunda menos a primeira membro a membro. Primeiro membro, acompanhe. 100x menos x e o segundo membro, aquele 41,4141 reticências menos o 0,41, 41, 41 assim por diante. Primeiro membro da igualdade, 100x menos x, 99x. Essa é a álgebra, né? 99x igual a 41. Ora, isolando x, eu cheguei em 41 sobre 99. Se você, por acaso, pegar uma calculadora, digitar 41, dividir por 99, é o que vai apresentar no visor da calculadora. Tá? Esse é um artifício de cálculo, no mínimo, curioso, né? Esse artifício. É claro que se tivesse uma casa decimal se repetindo, eu não teria necessidade de multiplicar por 100. Eu multiplicaria por 10. Se eu tivesse uma dízima periódica, 0,415, 415, 415, eu iria multiplicar membro a membro por 1000, para deslocar a vírgula 3 casas para a direita, deslocando, deixando o segundo membro igual ao segundo membro, naquelas igualdades que a gente tinha feito. Agora aí você vai dizer, e onde entra a PG? Dá para fazer isso de outra maneira? E é aí que eu acho interessante para a gente fechar. Eu vou mostrar isso via progressão geométrica. Acompanhe na tela. Se nós pegarmos x igual a 0,41, 41, 41 e reescrevermos, nós vamos decompor numa soma, nós vamos ficar com o segundo membro como sendo 0,41 mais 0,0041 mais 0,000041. Ora, esses números decimais que aparecem no segundo membro, cada um deles eu posso transformar numa fração decimal. O primeiro seria 41 sobre 100, duas casas decimais. O segundo, 41, divididos por 10.000. Lembre que são 4 casas depois da vírgula. O terceiro, 41 sobre 1 milhão. São 6 casas decimais depois da vírgula. Note, você está diante de uma progressão geométrica. Ora, esse 41 sobre 100, mais 41 divididos por 10.000, mais 41 divididos por 1 milhão, é uma PG. É uma PG com infinitos termos
em que o último termo tende a zero. Aí nós estamos caracterizando exatamente aquilo que nós chamávamos anteriormente de limite da soma dos termos do APG. Para fechar, vamos voltar naquela fórmula S igual a 1 sobre 1 menos Q e mostrar para você que também é possível obtermos, a partir daí, o limite da soma, isto é, a fração que gera aquela dízima periódica. Observe na tela. O x, então, como eu estava te falando, esse x é o A1 sobre 1 menos Q. O primeiro termo daquela sequência é o 41 sobre 100. A razão da PG, substituímos aqui embaixo, é 1/100º, 1 sobre 100. Ora, aqui embaixo, 1 menos 1/100º é 99 sobre 100. Se você tiver a divisão de duas frações, você sabe como proceder, né? Você repete a primeira, multiplica pelo inverso a segunda, como consequência, você obtém 41 sobre 99. Ou seja, você acaba de obter o que a gente chama limite da soma dos termos da PG. E nesse nosso exemplo, na verdade, a fração que gera a dízima periódica. É curioso esse exemplo, né? Eu acho que esse tipo de expressão, quando você sabe, por exemplo, resolver uma mesma questão de duas maneiras diferentes, você só ganha, né? É isso que a gente está procurando. Entenda que progressão geométrica, se nós pegarmos progressão geométrica e esse caso particular do limite da soma e relacionarmos com geometria, nós podemos fazer excelentes descobertas. Uma descoberta, no mínimo curiosa, interessante, é a ideia dos fractais, né? Que você parte de uma figura plana e vai subdividindo, formando outras figuras. Ora, isso é no mínimo curioso. Eu só espero que, quando você estiver diante de uma situação que envolva progressão geométrica, em primeiro lugar, caracterize primeiro que você tem que ter um APG com infinitos termos para calcular esse S. Esse S não é uma soma, é uma tendência, é o limite da soma. Bem, pessoal, espero que você tenha aproveitado bem e que durante aí essas questões que você vai resolver, você utilize bastante o que nós comentamos, né? Questão de observar bem, ler com atenção essas questões que você hoje vai acabar enfrentando e boa sorte nessas provas aí. Espero que tudo que a gente tenha visto aqui, de alguma forma, tenha sido significativo para você. Aquele abraço.